A paz de Cristo, queridos, mais uma vez, pela graça do Senhor, nós estamos no nosso canal, chegando agora para a lição de número 7. Lembrando que nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. A lição de número 7 traz por título A Queda do Ser Humano. E o nosso textuário está em Romanos, capítulo 5, e o versículo 12, que diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A verdade prática da nossa lição diz que, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 3, os versículos 1 ao 7. Se você conhece o nosso canal agora, está conhecendo o canal, a partir de agora inscreva-se nele, acione aí o sininho para que você receba as notificações, deixe o seu comentário, dê joinha e espalhe esses vídeos nossos nas suas redes sociais para que a palavra de Deus, o ensino sistemático da Bíblia Sagrada, chegue a mais pessoas. Obrigado a todos os alunos, professores, amantes da Bíblia que têm me ajudado, compartilhado os nossos vídeos. Você também que já participou do Geração de Pregadores ou ainda não conhece, deseja conhecer, nos chame no privado, que nós vamos, com certeza, lhe apresentar os 3 cursos do Geração de Pregadores. Eu agradeço muito os irmãos que têm confiado no nosso trabalho. A lição de número 7 traz o título A Queda do Ser Humano. O que representa a queda? Este é o primeiro momento, é aquela introdução da aula. O que representa a queda? A queda é o momento em que Adão e Eva, exercendo a liberdade que o Criador lhes concedeu, ouvem outra voz. Que outra voz era essa? A de Satanás. E ao ouvir, lhes desperta a dúvida e a cobiça, e ambos traem aquele que os trouxe à existência, o Criador. A queda é o homem proclamando a independência do seu Criador. É o plano original de Deus sendo abortado pelo homem momentaneamente, ou seja, temporariamente. É o rompimento do relacionamento com o Pai. Então, quando os nossos primeiros pais, ainda no jardim que estava no Éden, eles ouvem esta voz, que é a voz de Satanás, surge neles a dúvida e eles cobiçam o ser igual a Deus. E quando eles decidem fazer aquilo que o diabo está lhes propondo, eles estão proclamando a independência do Criador. Eles estão dizendo: olha, Criador, você falou assim, mas a gente está tomando o nosso próprio rumo. A gente vai cuidar da nossa própria vida. Parafraseando, é isso que eles fizeram. Proclamaram a independência do Senhor. E o plano original de Deus, que era estabelecer o seu reino com o primeiro Adão, com Adão ali no Éden, este plano momentaneamente, temporariamente, e isso durou aí mais de 4.000 anos, ele é abortado até que venha o segundo Adão, que é Cristo, para triunfar onde esse primeiro Adão falhou. E aquele relacionamento que era intrínseco, aquele relacionamento que era íntimo ali no Éden, quando Deus vinha toda a tarde, na viração do dia, para ter relacionamento com eles, e esse relacionamento era face a face. No momento em que eles decidem pecar, que foi o livre-arbítrio que lhes proporcionou isso, no momento em que eles fazem aquilo que Deus falou para eles não fazer, ouvindo o diabo,
eles estão rompendo o relacionamento com o Senhor Jeová. A partir dali, esse relacionamento é rompido. No primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre o livre-arbítrio, nosso comentarista aborda o livre-arbítrio. No segundo momento, segundo tópico, ele fala a respeito da queda, um evento histórico e literal. E no terceiro, as consequências da queda de Adão. Sobre o livre-arbítrio, nós abordamos na pré-aula de número 4. Então você volta um pouquinho na pré-aula de número 4 e você vai ver que lá nós falamos, ainda que rapidamente, mas nós já falamos sobre o livre-arbítrio. É claro que Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem é um ser livre, não é um robô. Nós deixamos isso bem claro lá. Acrescentando apenas que tanto essas palavrinhas aí que causam tantos debates, eleição, predestinação, tanto a eleição quanto a predestinação aparecem no Novo Testamento, na maioria das vezes, no plural, ou seja, é algo coletivo. Veja que o apóstolo Paulo, que fala muito desse tema, ele fala nos predestinou, nos elegeu, plural. Então, quem é eleito e quem é predestinado? Ou quem é eleita e quem é predestinada? A igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo, formada por homens de todas as tribos, línguas e nações, todos aqueles que nasceram de novo, esta igreja é eleita e predestinada à salvação. Então, enquanto nós estamos na igreja, e quando eu falo igreja não é denominação, estou falando da igreja corpo de Cristo, não importa a denominação, enquanto eu estou na igreja, eu sou eleito e eu sou predestinado à salvação. Muito bem? Que isso fique bem claro. Então, sempre é plural. Paulo está se referindo à igreja. O texto bíblico, olhando para o nosso texto bíblico, alguns versículos aqui, é o capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 ao 7. Vamos olhar para o versículo de número 1, quando diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? No versículo 1 deste capítulo 3, nós vemos Satanás tomando posse de um animal, a serpente. Veja que a serpente não é o diabo. A serpente está possuída pelo diabo. É desta maneira que nós entendemos. Veja que em um texto no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz para sermos prudentes como a serpente. Se você olhar para João, capítulo 3, versículo 15, onde João faz um paralelo, um tipo e antítipo com aquilo que aconteceu lá em Números, quando Moisés levantou uma serpente no deserto, o João coloca no capítulo 3 do seu evangelho, ali a serpente como uma tipologia de Cristo. Então não é o animal que é maligno, é Satanás tomando posse de uma serpente. Por quê? Para que o diabo, que é um ser espiritual, para que ele possa agir, precisa de corpo. E ele não tem corpo, que é um ser espiritual. Então toma posse da serpente. E a serpente possuída, fala com a mulher, primeiramente com a mulher. Então a missão do diabo é sempre tentar contrariar ou invalidar a palavra de Deus. Note que ele diz, é assim que Deus disse? Ou seja, é assim que Deus disse? Será que é isso mesmo? Ele vai colocar em dúvida ou invalidar a palavra de Deus. Sempre que nós vemos alguém colocando em dúvida ou tentando invalidar a palavra de Deus, olha, pode ter cuidado, tenha cuidado, porque essa pessoa pode estar sendo usada pelo maligno para invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre verdade, perfeita e absoluta. Olhe comigo para o versículo de número 3, que diz assim:
Mas do fruto, é a mulher falando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Espera aí, Deus falou isso? Nem nele tocareis? Se você voltar ao capítulo 2, você vai ver que esta frase Deus não diz. Então o Senhor não disse isso. E quando as pessoas fazem acréscimos à palavra de Deus, criam confusão e transtorno e abrem portas para grandes equívocos. Então, quando as pessoas colocam acréscimos à palavra de Deus, eles abrem uma porta para Satanás. Quando a mulher fala uma frase que Deus não disse, eu não sei se Adão falou para ela ou ela mesma está aumentando, nem tocareis na fruta. Deus não falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. Quando ela fala que Deus falou para não tocar, a sugestão primeira da serpente vai ser não que ela coma, mas certamente não morrereis. Não morrereis em fazer o quê? Em tocar. Então só toca. No primeiro momento, então o diabo vai conduzindo a queda em etapas. Ele não fala, coma. Não, nem nele tocareis. Pode tocar. Você vai tocar e vai ver que não vai morrer. É desta maneira a astúcia do inimigo para que nossos primeiros pais eles caiam ali no Éden, caiam no pecado. Então, no versículo 4, Satanás diz: certamente não morrereis. É a primeira mentira de Satanás. É certo que o homem, como alma, é imortal, mas precisamos conhecer os 3 tipos de morte. Quais os 3 tipos de morte, professor Márcio? Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte física. E em terceiro, a morte eterna. A morte espiritual, ela acontece no exato momento em que eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, eles morrem. Eles não perceberam isso, mas eles morreram. Morreram como, professor? Morreram espiritualmente, não fisicamente, nem eternamente ainda. Mas eles morreram espiritualmente porque rompeu-se o laço, rompeu-se a aliança com Deus. Neste momento é morte espiritual. Aqueles que rompem a aliança com o Senhor, com o Salvador Jesus Cristo, hoje também eles estão mortos espiritualmente. Há muita gente nas igrejas, mas que na verdade são zumbis espirituais porque estão separados de Deus e dentro dos templos cantando, pregando, fazendo a obra, mas são zumbis espirituais porque já caíram. Mas aquele que está na morte espiritual, ele pode ser restaurado sim pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A morte física, que eles vão experimentar mais à frente, porque Adão viveu 900 e poucos anos, se eu não me engano 930, nós falamos numa lição anterior, me corrijam se eu estiver errado agora, não estou com esse dado. Mas a morte física vai vir mais à frente. E a morte eterna, o que é? A morte eterna é o destino final do homem. Então, para a morte espiritual há a solução, para a morte física há a solução, Cristo dá essa solução. Agora, para a morte eterna, que é o estado definitivo do homem, que é o destino que ele tomou em vida, aí já não há mais solução. Não existe outra vida, não existe purgatório, a morte eterna é definitiva. Então, quando se fala em morte, você precisa ter em mente que se fala de 3 tipos de morte. Talvez Adão e Eva aqui esperassem a morte física e ela não acontece. Eva come no primeiro momento, talvez Adão ficasse ali olhando para ver se ela ia morrer. Ela não morreu, então será que a serpente está falando a verdade mesmo? Então veja que surge esta dúvida, então nós precisamos entender essa diferença nos tipos de morte. Versículo 5. No versículo 5, nós vemos ali mais uma mentira, ou mais 2 mentiras de Satanás. A segunda e a terceira mentiras de Satanás. Seus olhos se abrirão, é a segunda mentira, e a terceira, sereis como Deus. Aí você pode falar, mas professor, realmente os olhos foram abertos, está no versículo 7. Mas veja que os olhos não se abriram para algo bom.
Porque quando a serpente sugere seus olhos se abrirão, eles esperavam que conseguissem contemplar um mundo espiritual que eles não estavam contemplando agora, um mundo sobrenatural. E isso não acontece. Quando seus olhos são abertos, eles contemplam apenas a sua vergonha, a sua nudez. Então, apesar do versículo 7 confirmar que os seus olhos se abriram, eles não se abriram para o propósito o qual Satanás estava sugerindo. Eles se abriram num outro sentido. Foi algo negativo, não positivo para o homem. Então, a segunda mentira é: seus olhos se abrirão. Se abriram sim, para pior. Terceira mentira: sereis como Deus. Será? Isso aconteceu? Então, nós vemos aqui 3 mentiras de Satanás nesses versículos aqui. Versículo de número 6 agora. Veja que a mulher vê, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu gostaria que você frisasse o final do versículo, que ninguém para anotar. E ele quem? Adão comeu com ela. Isso é muito importante. Vamos lá. A tentação, ela é de Eva. A tentação é de Eva. Mas a queda é de Adão. Era dele a responsabilidade de cobertura sobre a sua esposa. Era ele que deveria cuidar da sua esposa, de intervir, de protegê-la. E ele não fez isso. Ele falhou nisso e comeu com ela. Veja que o texto diz que ele comeu com ela. Não diz o texto que ele comeu depois dela, que ela comeu e depois levou para ele. Então, numa versão mais perto do hebraico, diz que ele estava com ela quando ela comeu. Então, essa questão que ensinam por aí, que Eva estava sozinha, teve esse diálogo com a serpente, foi enganada, comeu. É certo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteo, ele aborda algo do tipo onde diz que Eva foi enganada primeiramente. Isto é verdade, mas Eva não estava sozinha. É Eva que tem o contato com a serpente. Isto é claro no texto. Não estou colocando dúvida nisso. Mas Adão acompanhou tudo isso calado. E quando ela come do fruto, ele come com ela. Ela dá a ele e ele come com ela. Não diz o texto depois dela. Ok? Então que isso fique bem claro que Adão falha também. Naquele texto de Paulo aos Timóteo, é um outro contexto. Paulo está ali trazendo a questão da mulher no ministério, da autoridade do homem sobre a mulher. É um outro contexto, é uma outra história. Não faça a junção desses textos, porque não vai encaixar. Então, a verdade é que Adão é culpado pela queda. Adão não foi enganado. A tentação é de Eva, mas a queda é de Adão e ambos caem. Veja o versículo de número 7 que diz então que foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles viram a sua própria nudez, a sua vergonha. E é isto que o pecado faz. Se vestiram então com folhas de figueira, mas isso não servia como cobertura. Então, Deus, o próprio Deus, o Criador, faz o primeiro sacrifício para os cobrir. Em Gênesis 3:21, Deus é o sacerdote e ele mesmo sacrifica um animal para cobrir Adão e Eva. Então lembre-se que Deus vinha todos os dias na viração do dia para ter relacionamento com Adão e Eva. Perceba que eles se escondem quando ouvem a voz de Deus. Deus pergunta por quê e eles dizem, é que estamos nus. E Deus pergunta, mas quem foi que lhe disse que vocês estão nus? Por acaso comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? E eles se envergonham, porque o pecado traz separação entre Deus e o homem. As iniquidades do homem, conforme diz o profeta Isaías,
fazem separação entre o homem e Deus. Então, nesse momento, é rompido a relação. E para se cobrir, eles fazem roupas de folhas de figueira, mas folhas de figueira não servem para os cobrir. Então, Deus vem, mata um animal e tira a pele e faz vestes de pele para eles. Onde está escrito isso, professor? Gênesis 3:21. O Senhor, Deus, fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ora, para que Deus fizesse túnicas de pele de animal, o animal foi sacrificado primeiramente. Então, é o primeiro sacrifício que o próprio Deus faz em favor de Adão e Eva. Veja que algo tremendo que você pode aplicar aí. Para encerrar esta pré-aula, eu abordo agora o tópico de número 3. E aqui tem umas questões aqui que eu quase não gosto muito de comentar, mas eu preciso comentar, eu preciso lhe ensinar a verdade. As consequências da queda de Adão. É o texto áureo, que é Romanos 5:12. E sobre esse versículo, Romanos 5:12, a Bíblia Revelada Ômega, Bíblia do Dr. Alderi Nelson Rocha, página 624, ela diz o seguinte: o que passou a todos os homens não foi um germe de pecado pelo sêmen humano, nem foi o pecado que passou a todos os homens, mas a sua consequência, como juízo, isto é, a morte passaria a todos os homens, mesmo sobre o justo, que não pecasse. Por que estou falando isso? Porque no terceiro tópico, no terceiro subtópico, que fala da transmissão do pecado à espécie humana, o nosso comentarista, como quase todos os teólogos assembleianos e de outras denominações também, lidam com este pecado herdado, com este pecado genético, que vem passando de pai para filho, e todos estão recebendo o pecado que é uma herança, que é herdado, que é biológico. Irmãos, isto não existe. Conforme nós lemos na Bíblia de Estudo Ômega, nesse comentário da Bíblia Revelada, o que passa a todos os homens não é o pecado. O que passa a todos os homens é a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? A morte. Então, quando esses teólogos leem Romanos 5:12, eles leem assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também o pecado passou a todos os homens. Eles leem assim, mas não é isto que diz o texto. Você não pode trocar as palavras do texto a seu bel prazer. O texto diz: assim também a morte passou a todos os homens. A morte não é o pecado. A morte é consequência do pecado. E a morte, realmente, a consequência do pecado, passou a todos, porque todos morrem. O recém-nascido pode morrer, nasce com problema de saúde, poucos dias morre. Em que momento ele pecou? Não, nunca pecou. Mas a morte é a consequência do pecado e esta é uma regra sobre todos. Então, a consequência do pecado é sobre todos. Mas eu sou pecador por causa do meu pecado. Eu sou responsável pelo pecado que cometo ou que cometi. Não é Adão culpado do meu pecado. Olha, Senhor, na verdade eu sou bom, na verdade eu sou santo. O problema é que eu sou descendente de Adão e Adão pecou. Então, essa questão do pecado herdado ou biológico, que é ensinado, inclusive nas revistas, nos estudos, na declaração de fé da igreja, isto não é verdade. Não existe o pecado original, assim como não existe salvação original. Quero deixar bem claro o nosso parecer aqui neste canal. Sobre esse assunto do pecado original, eu tenho uma aula de quando nós tratamos do assunto de Romanos. E juntamente com o professor Otoniel, nós abordamos esse tema e explicamos claramente a questão de Davi, quando Davi fala da sua vida particular, que ele
era fruto de uma iniquidade, que ele nasceu em pecado. Nós comentamos aquele salmo, ensinamos, falamos a respeito desse versículo também e destruímos essa tese do pecado original, tá? Então, pecado não é herdado, pecado não é biológico, pecado não se passa pelo sêmen, não existe semente de pecado. Então, essa parte que diz assim, que até mesmo o recém-nascido traz consigo essa semente, de maneira nenhuma, isto não é verdade. Eu vou deixar abaixo o link desta aula para você poder assistir na íntegra a uma aula sobre a carta aos Romanos, que estudamos alguns anos atrás. Então, não existe pecado original, assim como não existe salvação original. Detalhe importante, agora eu concluo aqui, ó. A frase pecado original não aparece nenhuma vez na Bíblia Sagrada. Então, é muito debate em cima de uma coisa que não tem na Bíblia Sagrada. Vou repetir. Nenhuma vez na Bíblia Sagrada você vai encontrar a frase pecado original. Quem que falou isso pela primeira vez? Eu não sei exatamente, mas deve ter sido Agostinho, um dos pais da igreja. Então foi um ensino dos pais da igreja e um ensino equivocado, e todo mundo se agarra nessa tese. Paulo nunca falou que o pecado é biológico, Paulo nunca falou que o pecado é herdado geneticamente, nem Jesus, nem os demais apóstolos. Então, isso é uma crença, uma crendice, e coloca-se como se fosse oficial. Então, não tem pecado original na Bíblia. O pecado de Adão é o pecado de Adão. O teu pecado é o teu pecado. Jesus morreu pelo pecado de todos e não pelo pecado de Adão. Porque se Jesus morresse só pelo pecado de Adão e Adão fosse o culpado de todos os pecadores, então todos seriam salvos, independente de crerem ou não. E não é isso que acontece. Não existe pecado original, não existe salvação original também. Quer saber mais sobre isso? Eu vou deixar o link da aula a respeito de Romanos e você vai tirar as suas dúvidas e vamos explicar toda esta questão. Eu espero ter contribuído para o seu entendimento da lição de número 7 e que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais.